Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje dando continuidade com a videoaula, lembrando que a gente está falando sobre guerreiros, mitos e heróis. E para conhecer um pouquinho mais o que é o mito, o que é o herói, né? Nós estamos analisando a história da Odisseia, que é uma história de origem grega que conta a volta de Ulisses, o mais astuto de todos os gregos, para sua casa. Nós já falamos sobre isso, algumas qualidades dele, por que o povo grego se identificava tanto com a história da Odisseia. Lembrando que Ulisses, o Odisseu, é o mesmo nome, né? Um em grego e outro para os romanos. Então, Ulisses é o nome desse herói para os romanos, e na Grécia ele é chamado de Odisseu. Por isso o nome desse texto, né, desse escrito, é Odisseia. Por isso que ela é chamada assim. E agora vocês estão olhando aí um mapa. Esse mapa foi retirado do livro da Ruth Rocha, que ela recontando a história da Odisseia. E aqui a gente vai aprender alguns fatos sobre a Odisseia. Por exemplo, lembram do rapto de Helena, né? Foi o rapto dela que levou à guerra entre duas nações. Então, onde aconteceu aqui no mapa? Resposta aqui, ó, em Esparta. Helena morava em Esparta. O local da guerra foi aqui em Troia, bem distante, como vocês podem ver. O lugar de origem de Ulisses, o herói, né, da Odisseia, é Ítaca, ou essa ilha aqui de Ítaca. Essa é a origem de Ulisses, só para a gente se situar um pouquinho referente à história, né? Aqui um mapa representando a Odisseia, essa história tão famosa. E aqui nós temos algumas imagens retratando, tá? Essas imagens retratam, primeiro, Ulisses e Apolo, né? Também Helena de Troia, e nós vamos ver depois outra personagem. Mas aqui olhando para as imagens de Ulisses e Apolo, Ulisses um guerreiro, um herói, né? Mas um mortal, e Apolo um deus grego. Você diria que existem semelhanças entre deuses e humanos nessas imagens? O que você acha? Pense um pouquinho. Agora, nós temos uma imagem de Helena de Troia, aquela que era considerada a mais bonita de todas as mulheres, que foi raptada, e Afrodite, uma deusa grega. O que você diria? Existem semelhanças entre deuses e humanos nessas imagens que retratam essas personagens? Pense um pouquinho, que depois você vai ter que responder isso. Lembra que eu expliquei para vocês a respeito daquela expressão bem conhecida, presente de grego? Até perguntei se vocês já ouviram. Qual é a relação, pensa nisso, entre a expressão presente de grego e a Guerra de Troia? Eu expliquei num vídeo anterior. Quero que vocês também reflitam nisso. Agora, eu quero falar com vocês sobre dois pontos importantes para a gente refletir sobre o uso da língua. Então aqui nós temos duas orações. A primeira diz assim: Menelau apelou a todos os reis da Grécia. E a segunda: todos os troianos ficaram muito alegres. Estão vendo aqui que nós temos duas palavras destacadas nas duas orações? Essas duas palavras destacadas são verbos. Mas são verbos que possuem
diferentes funções no texto. O primeiro verbo, apelou, ele indica uma ação. Já o segundo, todos os troianos ficaram muito alegres, ele indica ou expressa um atributo, um estado em que os troianos ficaram. Perceba então que nas duas orações a função do verbo é diferente. Na primeira oração, Menelau executou uma ação. Ele apelou ou pediu a todos os reis da Grécia. Já na segunda oração, o termo ficaram, ele serve para expressar de que maneira os troianos estavam em um dado momento. Eles estavam muito alegres. Então, repare que são funções diferentes. Então, nós temos, resumindo, verbos que indicam ação e verbos que indicam estados ou atributos. Pensando nisso, mãos à obra. Vocês vão responder as questões das páginas 33 até a 36 da apostila. Se vocês tiverem dúvida, retornem, visualizem o vídeo, que certamente vai ajudar vocês a responder, tá bom? Então, obrigado, até mais, tchau, tchau.